termos uma vida de acordo com a vontade de Deus, né? Vamos orar, pedir a Deus para nos iluminar nessa manhã. Senhor, muito obrigado por esse dia maravilhoso. E pedimos, Senhor, a iluminação do Espírito Santo, Senhor, para falar em nossos corações, Senhor, para falar através da Tua palavra. Amém. Nos alcance aqui, Senhor. Nós te pedimos também que os irmãos que vão assistir, Senhor, posteriormente, também possam ser, Senhor, levados da Tua graça, meu Pai, assim como nós estamos aqui, meu Pai, na Sua casa, Senhor. Abençoe, Senhor, a família aqui representada e fale conosco dessa manhã. Visite os nossos irmãos que estão assistindo em casa e nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a gente está numa sequência, como os irmãos já sabem, sobre os reinados de Israel. Eu vou pedir para os irmãos deixarem a Bíblia aberta em 2 Reis, que a gente vai estar sempre buscando algum versículo para confirmarmos o que estamos falando, tá? E o nosso tema de hoje é a lição 7, o nosso tema é o reino de Israel, ou do norte, Samaria de Acasias a Jeoás, tá? O nosso textual está em 2 Reis, no capítulo 3, versículo 2, parte A do versículo. E nós vamos ler também, ó, capítulo 2. Estou aqui, né? Eu cheguei e nós já não estava. Aí eu falei assim, tem que deixar um bilhete. Ninguém, aquele barulho, o povo procurando revista. Aí a Ana Paula me repreendendo, dizendo: ó, você tem que botar o nome aqui, onde é que é o preço, eu não sei de nada, você vai procurar. Eu digo: é porque eu pressuponho que a minha auxiliar, o meu braço direito e meu braço esquerdo. Pessoa de confiança. Então, o braço direito e o braço esquerdo esteja lá, mas não, tem um professor que tem costume, apitar. Olha as culpadas, olha. Eu deixei lá e pedi para a Ana Paula que estava resolvendo. Não, eu só reclamou que a gente tem que instruir ela, porque ela fica lá e o pessoal fica procurando e ela não sabe de nada, dependendo. Daqui a pouco eu subo. Irmãos, lá no versículo, em 2 Reis, capítulo 3, versículo 2, parte A, diz assim: fez o que era mal perante o Senhor. Essa é a parte A do versículo. Então nós temos uma sequência de reinados e reis. O que a gente mais vai ouvir nesses versículos, nesses capítulos, sobre a história desses reis é o que? Fez o que era mal ao Senhor. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Isso aí é uma situação que nós vamos ver até o final da lição, né? O porquê nós e eles fizeram o que é mal aos olhos do Senhor é por causa de quê? Da desobediência. Não tem como um filho desobediente fazer o que é bom ou dar um sinal de mais ou menos ao pai. Não tem mais ou menos eu errei. Não tenho mais ou menos eu pequei. Não tenho mais ou menos eu fiz algo de errado. Não, você pecou, você desagradou, você desobedeceu, você fez algo que para Deus foi ruim aos seus olhos, né? A Bíblia menciona que quando nós oramos, estamos naquela sintonia espiritual com Deus, a gente ora e parece, como diz a própria palavra, que a nossa oração ela chega com um cheiro suave às narinas do Pai. Imagina o pecado cheiro de cheiro, né? Então, se a nossa oração chega com um cheiro suave, o nosso pecado, a nossa desobediência, né, também ela vem, não é que o cheiro vai com o cheiro ruim. A gente tipifica que seja assim, a gente subentende que seja assim, para termos uma explicação melhor para cada um de nós. Então a gente tem que tomar cuidado com a desobediência, a gente vai ver hoje. Vamos começar, irmãos. Eu estudei essa semana com a revista do aluno. Eu achei a revista do aluno um pouco mais completa na hora de estudar. Aí eu estou preferindo a gente, quem está com a sua revista, hoje nós vamos acompanhar em alguns fatos importantes da revista do aluno, tá?
E eu vou começar aqui, na introdução, dizendo o seguinte: Israel se perdeu no tempo, tornou-se uma nação bela e famosa por suas construções colossais. Reis fizeram dela um lugar esplendoroso e pujante, com um comércio aquecido e lucrativo para seus filhos. Contudo, Israel resolvia seus problemas políticos e esquecia de buscar o Senhor. O povo cada vez mais estava bebendo água de cisternas rotas, uma verdadeira bagunça espiritual, com tantos deuses e sem a presença gloriosa do verdadeiro Deus. Isso perdurou por muito tempo e parecia que nada dava jeito nesse caos instalado. E finalmente chega a dinastia de Acasias até Joás. Tudo novo? Não. Infelizmente, não. Tudo se repetiu. A idolatria ainda era muito presente no meio do povo, na verdade. Do início ao fim do Reino do Norte é mal sucedido, porque nenhum de seus 20 reis era leal ao grande do sul. Todos fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Todos se desviaram do caminho reto de Deus. Todos foram considerados culpados por Israel viver longe do Senhor, pois eles encontraram esses reis responsáveis pelo fato de não conseguir manter a terra. Então, mais uma vez, irmãos, a gente está numa introdução muito conhecida. Imagina que Israel sai do Egito. Eu imagino assim, eu gosto sempre de ter na minha mente, na hora de estudar, não sei se os irmãos também pensam dessa forma, uma linha do tempo do acontecimento dos fatos, né? A gente vai muito pela linha do tempo dos acontecimentos dos fatos. A gente chega aqui, Israel está escravo, né? Os hebreus, né? Estão escravos. Começa tudo aqui. Eles estão escravos, pedem ajuda a Deus, são libertos, né? Sem entrar em detalhes. São libertos, passam um processo de restauração, de desobediência, de conhecimento no deserto, né? Passam um tempo ali errando e se consertando com Deus. Deus, ele vai, prometeu a terra prometida, cumpre, não é? Entrega ali a terra prometida, né? E o que a gente pensa? Poxa, agora vai estar tudo maravilhosamente na paz de Deus. Agora vai. Agora vai, olha só. Escravo, liberto, deserto, terra prometida. Aí vamos lá. Guerras para chegar aqui, guerras e mais guerras aqui, por aqui. Aí quando a gente chega para pensar que está tudo bem, começa reinados. Não, agora a gente está igual às outras nações. As outras nações têm rei, nós somos o reinado de Deus Todo-Poderoso, precisamos nos igualar. Esse para mim foi um dos primeiros erros. Querer se igualar com as outras nações. Porque a vontade de Deus foi que Israel não tivesse rei. Mas só que o povo estava crescendo, a cidade estava se expandindo, o comércio estava muito bom, só que eles começaram a observar os seus vizinhos tinham rei, as riquezas eram demonstradas, porque a gente, que é filho do Todo-Poderoso, nós somos filhos do Deus que nos tirou escravos do Egito, isso já era passado, porque aqui muita geração se passou. Aqui, irmãos, eles já contavam a história dos antepassados deles. Olha, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, vamos dizer assim, foi escravo, foi liberto. Só que hoje não, hoje a gente está em um reinado. Aí pronto, quando a gente pensa que agora o nome de Deus vai ser manifesto, todos vão andar de acordo com a vontade de Deus, sempre vão lembrar do memorial, porque nós, assim como nós temos essa linha do
Nós andamos, fomos libertos, mas precisamos de quê? De restauração, de limpeza, de santificação, de regeneração. Nós andamos no deserto. Quantos aqui de nós estava conosco no nosso período de conversão, não conseguiu, continuou no deserto ou voltou para o Egito? É a nossa própria linha do tempo. Então a gente passa pelo deserto, Deus nos dá a salvação, nos dá a santificação. E muitas das vezes nós estamos no centro da vontade de Deus, na terra prometida, espiritualmente falando, e acabamos com o que aconteceu aqui no Ginásio. Começa a idolatria. Começa eu querer coisas que não era para eu querer. Começa a eu ter vontades que não são da vontade de Deus eu ter. Então o que acaba com eles aqui, né, vamos dizer assim, o que desce com o povo aqui se chama desobediência. Mas o que? O que os irmãos acham? E o que? Falta de temor. Falta de temor. E o que mais eles faziam? Que se misturava com deuses estranhos. Aí, idolatria. Isso aqui fez a linha do tempo de Israel descer, se afundar. Até aqui, a presença de Deus continuava e a bênção de Deus continuava sobre eles. Mas desde o momento em que a desobediência, a falta de temor, a idolatria entrou na vida desse povo, o que acontece? Existe uma queda muito grande. Existe uma queda aonde eles não observaram, mas eles voltaram novamente para cá, ó. Se tornando o quê? Escravos de quem? Escravos do pecado, ó. Isso aqui é só um modo da gente entender como esses reinados fracassaram. Todos. No Reino do Norte, os 20 fracassaram. Os 20 chegaram aqui e voltaram para cá de novo. Israel teve que fazer tudo de novo, só que de forma diferente. O deserto deles já não foi mais deserto, foi o que? A ruína. Foi eles serem capturados e viraram o quê? Escravos. Então, tudo isso que aconteceu com ele aos nossos olhos, espiritualmente falando, acontece conosco. Só que de forma não material, muitas das vezes material. Porque muitos, às vezes, perdem tudo. Mas hoje em dia, falando espiritualmente, passamos por todos esses processos. Escravos do pecado, libertos, santificados, regenerados, somos incluídos em uma terra prometida, somos incluídos em uma igreja, somos incluídos em uma comunidade, e mesmo assim, incluído nessa comunidade, incluído nessa igreja, recebendo a bênção, ficamos perdidos. Olhamos não para o nosso vizinho, olhando para as nossas concupiscências da carne, as nossas vontades. E aqui não é só idolatria. Entra o quê? A falta de temor, a desobediência, entra vontades que não é para nós termos. E mesmo na terra prometida, mesmo no local sagrado, mesmo na igreja, nós acabamos voltando para onde? Ser escravo do pecado. Se afastamos da presença de Deus. Teve mais um item aí que aconteceu nessa fase, que a gente pode citar também, destacar. A autossuficiência. A autossuficiência. Porque, como a irmã falou logo no início, esse momento aí, o Reino do Norte estava vivendo uma exuberância econômica, militar, de muita importância, virou um trânsito econômico, né, naquele intercâmbio de vários países era ali, então começou a haver uma pujança econômica naquela região. E eles começaram a dizer, eu estou conseguindo. E Deus manda o profeta dizer, é eu que estou dando, mas você disse que é teus deuses? Vamos ver quando você perder, clame aos teus deuses. É aquilo, né? Deus deu liberdade, né? É como acontece conosco também. Deus deu, até aqui existe um livre-arbítrio, está dando, você está dando, você pode deixar, você está se afrouxando, você está fazendo o que sua carne quer, você está fazendo o que o seu desejo quer, você está crescendo, mas não edificando
né? E todos esses castelos de areia, lindos e maravilhosos, criados por esses reis, caíram. É igualmente ele falando aí, e a gente vê atualmente as pessoas dizendo, como você falou, que Deus deu e tal. E a gente vê hoje as pessoas dizendo assim, porque eu orei para fulano e ele me deu isso. E as idolatrias que continuam, entendeu? A gente vê as pessoas, elas não dizem, Deus, eu orei ao Senhor, não, eu orei para não sei quem me deu, não sei quem me deu. E a gente vê assim, o povo continua na idolatria, no pecado, né? E só, como você disse aí, no deserto, né? É porque nós hoje nos consideramos e somos o Israel Não, escravo, nós somos e escravos. muitas das vezes acontece a mesma coisa com a gente, sem tirar e sem pôr. A única diferença é o tempo. Os tempos mudaram, mas o pecado continua pecado. O demônio, o diabo continua diabo. O demônio continua demônio. A carne continua carne. A vontade, os desejos da carne são as mesmas de antes. Vocês viram que não existe mudança no pecado. O pecado sempre é o mesmo. E quem entra, quem faz o seu castelo de areia em cima do pecado, na primeira água é levado. E aí, o que acontece? É o que aconteceu com o rei do norte, né? E nós vamos lá, como eu falei, vamos seguir aqui um pouquinho a nossa lição. A façanha de Acasias de Israel. Você está lá em 1 Reis, né? A gente não vai ler mais, está lá em 1 Reis, no capítulo 22, o 51 inteiro. E também temos uma passagem lá em 1 Reis, capítulo 1. O reinado passa de um para o outro, como nós sabemos, né? E agora é vez de Acasias assumir o lugar de seu pai. Quem é o pai desse novo rei? Acabe. O pior de todos. Né? E aí a gente subentende que o filho vai ser o quê? O exemplo que foi o pai. Então é uma situação que vai passando de geração em geração. Um ventre corrompido como foi o de Jezabel. Né? Um ventre corrompido. Um ventre onde nasceu um fruto de um pecado entre nações. Né? E ali cresceu. Ia ser igual aos pais. E foi também igual aos pais. Né? Um reinado bem curto. Apenas 2 anos. Por quê? O que aconteceu? Vamos lá em 1 Reis, capítulo 22, versículo 52. Em 1 Reis, capítulo 22, versículo 52, eu vou ler. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel e Samaria no 17º ano de Josafá, rei lá em Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E o que diz o 53? Fez o que era mal aos olhos perante o Senhor. Porque ele andou no caminho de quem? De seu pai e da mãe. Né? Como também no caminho de quem? Como diz a Bíblia? Da sua mãe. E no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, não é? Que fez Israel também pecar. Você encontra isso lá em 1 Reis, no capítulo 22, 52. Nada mudou no reino do norte. Não existe mudança. Só para ver um parênteses aqui de explicação. Porque a gente está estudando o reino dividido. Isso. É só para os irmãos terem uma noção do que a gente está caminhando. Houve a lição de Saul, houve a lição de Davi, houve a lição de Salomão, depois a divisão. Começou Jeroboão e Roboão. Reino do norte, reino do sul. Reino do norte, Samaria. Reino do sul, Judá. Capital, Jerusalém. Reino do norte, capital, Samaria. Né? Ficou sendo a maior parte do tempo Samaria. Então nós estamos estudando nesses domingos o reino do norte. O que aconteceu no reino do norte? Então vamos para cada versículo que a gente leu aqui. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria, ou seja, no reino do norte, no ano 17 de Josafá, rei de Judá. Então, quando Acasias subiu ao reinado, no reino do sul está Josafá.
Então nós estamos estudando, domingo passado, esse domingo e o próximo, os reis do norte. Amém? Amém. E fazendo justamente uma comparação entre os dois. Porque tanto um como o outro, naquele momento, estavam todos os dois andando não conforme a vontade de Deus. Né? Então isso nos traz assim, não um diferencial entre eles, mas nos ajuda e colabora ao estudo para saber que tanto os dois reinados não fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Foram poucos os reis. O do norte nenhum fez. Os 20 não fizeram. Entendeu? O de Judá, o de Israel, vamos dizer assim, que é o do norte, ele fez o que era mal. Judá, por ser uma descendência de Davi, né? Uma descendência legítima do rei Davi, ainda teve reis em algum momento da história que fizeram algo bom ao Senhor. Alguns. Só que, irmãos, a gente não pode. Mas está assim, é uma hipérbole. Todos. É um exagero falar todos. Não. Mas se a gente for pegar uma linha do tempo, vamos dizer que 95% dos reis, juntando os dois reis, erraram. E 5 acertaram. Então nós temos o quê? Uma maioria de erro, uma maioria de pecado. Né? Então eram poucos ali que tiveram consciência em alguns momentos, viu? Porque tinha momentos em que eles aceitavam a vontade de Deus, se humilhavam, se entregavam. Eu gosto muito daquela passagem do rei Josafá, quando ele recebeu a notícia que o povo estava vindo para poder destruir o reinado dele, Israel, né, em si, o povo, né, em si, e ele não sabia o que fazer. Ele teve o quê? Medo. E ele chega e vai orar. O que o profeta fala? Vocês não vão fazer nada. Vocês vão colocar os levitas na frente adorando, se preparem como se vocês fossem para a guerra, mas vocês não vão fazer absolutamente nada. Ele ouviu o Senhor mandou. Ele ouviu as ordenanças de Deus. E o que aconteceu? Eles lá, povo da Síria, né? Quando vieram ali, eles brigaram entre si e acabou se destruindo uns aos outros. E quando Israel chegou, eles ficaram 3 dias tirando dali os despojos daquele povo, as riquezas daquele povo. Não é? Sem ter levantado uma espada. Então a guerra de Israel não era para levantar a espada. Não é? A guerra de Israel era para eles não fazer nada. Adore, se prepare como se você fosse para uma guerra, mas não é para você guerrear, é para você adorar. Isso acontece nos dias de hoje? Lógico que não. Nós precisamos estar preparados para uma guerra, mas nessa guerra nós não vamos lutar. Nós precisamos estar vestidos para uma guerra, espiritualmente falando, mas nós não vamos levantar a espada, nós não vamos usar a nossa língua, nós não vamos usar a nossa força, nós não vamos precisar usar nem a nossa inteligência, nós precisamos adorar ao nome do Senhor. Por quê? Nosso adversário é confundido. As armas do Espírito. Quando falamos em nos preparar para uma guerra, como a irmã falou, é espiritualmente. É quando a gente chega já lá, dá um pulo no Novo Testamento, aonde fala o que das armas espirituais? Capacete, escudo, não é? A couraça, o sapato. Isso aqui a gente está sendo preparado, mas a gente não vai para uma guerra. Porque a própria palavra diz o quê? A nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades do mal. Existe como você, um ser corruptível, estar lutando com seres incorruptíveis naquele momento? Não. A nossa natureza não nos deixa. Mas qual é o nosso mandamento? Se prepara. Se prepara. Entra no comando de oração. Vai orar. Vai louvar ao nome do Senhor. E deixe que a sua guerra eu venço por você. Não abra sua boca. Não murmure. Não
pelejarei por vós. Isso eu revelei a você. Tanto lá como nos dias de hoje. Nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Segundo Coríntios 10:4. Então isso é para ratificar o que nós precisamos fazer. Irmão, se a gente pudesse, em um momento, abrir os nossos olhos, Deus assim, vou abrir seus olhos espirituais, igual fez, a gente vai ver mais na frente. E a gente poder reparar tanto de potestade maligna que está tentando consumir a nossa casa, consumir a nossa família, consumir os nossos filhos. Mas ao mesmo tempo, se você estiver ali no comando de oração, você vai ver as potestades do céu lutando a favor de nós que estamos fazendo a vontade de Deus em oração e louvor e adoração. Irmãos, é muito grande. A nossa luta a gente não consegue enxergar, é uma guerra fria. Você não sabe por onde vai entrar o seu inimigo. Quando você pensa que está tudo muito bem, quando você pensa que você chegou ali naquele momento onde você vai descansar, porque você já lutou, você orou, você jejuou, você passou por grandes provas, aparece às vezes umas formiguinhas de provas na vida da gente que às vezes nos levam ao chão, nos deixam arremessados, nos deixam jogados, falando, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Mas por que, irmãos? É um momento onde não existe esse descanso. Descansa no céu. Nós vamos descansar no céu. Aqui nós vamos continuar pelejando. Então, o fato dessa lição hoje é abrir, ratificar o nosso entendimento sobre uma luta espiritual que nós estamos passando e nós não devemos fazer igual esses reis fizeram. Desobedecerem a Deus, não ter temor a Deus, que é o princípio de quê? Da sabedoria. A sabedoria não é conhecer as grandezas do mundo, a sabedoria é conhecer a Deus. Quer conhecer a Deus? Tenha temor a Deus. Quer conhecer a Deus? Você tenha uma vida em temor e confiança a Deus. Porque só assim, tudo que está ao nosso redor é redor. Todo o ataque satânico aqui, os reis, eles viam seus inimigos chegando. Eles podiam ficar preparados. E a gente que não consegue enxergar quem está chegando? A gente que não consegue enxergar o nosso inimigo se aproximando do nosso lar, do nosso trabalho, do nosso filho, da nossa casa, da nossa família. A gente não consegue. E é um inimigo oculto e velado. A gente não sabe nem com quem nós estamos lutando. E muitas das vezes nós começamos, faltando temor e sabedoria, se autodestruindo, botando a culpa em um e outro. A culpa é sua porque você não criou direito. A culpa é sua porque você não vigiou direito. Você não viu isso? Você não é mãe, você não é avó, você não é pai, você não é tio, não está com você não viu isso acontecendo? Olha aqui no trabalho, você não viu ele roubando, você não viu ele fazendo isso. A gente começa a se entrar nessa sinecura e com isso a gente vai culpando uns aos outros e a gente vai se autodestruindo. É isso que vai acontecer cada vez mais, né? É isso que o inimigo quer. Que a gente fique desorientado. Igual o povo está. E a questão da divisão é algo que quem trabalha com isso é o diabo. Era para os reinos serem divididos? Não. Olha só, vamos voltar no tempo, rapidamente. O filho de Salomão, em vez de prestar atenção nos mais velhos, em vez de prestar atenção nos sábios, mas sábios de sabedoria divina, ele consultou quem? Os mais novos da idade dele. Oh, todo mundo cheio de garra, cheio de força, cheio de vontade. Não, agora é a nossa. Não. Ó, seu pai foi muito bom. A gente você entra, aumenta tudo, acaba com tudo. Entendeu? Então assim, foi naquela energia, daquela juventude pagã e errada, e começou ali uma decadência. Já do outro lado, uma parte do reino se juntou e falou, não, a gente não pode deixar isso acontecer. Se eles vão ter o rei
O primeiro passo que ele faz é uma divisão, é um afastamento, é onde ele cria ali um hiato entre as duas situações. Ó, se você antes estava bem, agora eu vou te separar. Aí enfraquece. Enfraquece. Isso mesmo. Não, é igual na igreja, na própria igreja hoje, né? Porque, como diz, a gente está vivendo sem pisar nos ovos. Para mim falar com meu irmão Edevan, eu tenho que fazer uma estratégia para poder dizer uma coisinha a ele, para não entender. Eu não posso chegar a dizer a verdade que ele teria que ouvir, que é a verdade. Até ele chegar para dizer a verdade, meu irmão Edevan, eu tenho que ir. E às vezes os próprios familiares da gente. Isso, irmãos, o que mais, qual é, se você for ver, não precisa falar, na sua própria cabeça, qual foi a área que o inimigo mais tentou a divisão? Eu creio que a maioria vai falar tudo de casa. Hoje você não vai chegar a dizer a verdade. Eu ouvi isso da minha mãe hoje de manhã. Hoje é uma coisa que eu ouvi, é verdade, gente. O que o diabo nunca terá é amor. E aonde tem mais amor? É dentro de casa. Minha mãe hoje falou isso de manhã. Minha filha, eu não posso chegar para minha própria neta e dizer que ela está lá errada naquilo que ela está praticando. Aí eu disse, não, minha mãe, a senhora tem que chegar e falar, porque o que ela está praticando é pecado. A senhora vai ter que ter sabedoria e dizer que aquele pecado não está lá na vontade de Deus. A decisão da escolha dela, tudo bem. Mas a senhora tem que dizer. Tem que falar, né? A falta de falar, mas tem que falar. Mas aonde ele promove mais a separação, é em casa. É o pai contra filho, é o filho contra pai. Né? Então a primeira coisa, a primeira arma que o inimigo ele usa antes dele começar o trajeto demoníaco dele para destruir uma pessoa, é ele causar a separação das pessoas que ele ama. Antes dele destruir uma pessoa, ele vai separar essa pessoa das pessoas que ele ama e que ama ela. É o básico, é o início de tudo. Porque ele precisa estar com aquela pessoa isolada. Para ele ter meios de quê? De trazer outras pessoas usadas por ele para desviar, para afastar, para influenciar. É o que aconteceu com o filho de Salomão. Afastou ele do meio da casa. Colocou ele no meio dos amigos. E o que os amigos influenciados falaram? Não, ó, separa. E isso fez a separação do reinado de Israel. Veio ladeira abaixo. E foi ladeira abaixo dos dois lados, dos dois lados. Ah, mas será que Deus estava no trono e não sabia de nada disso? Lógico. A onisciência de Deus. Deus, ele sabia. Só que, irmãos, a gente tentando entrar, jamais vamos conseguir, né? Em uma perspectiva divina. Eu creio que Deus, não sei se os irmãos concordam, se é algo apócrifo, não está na Bíblia, é a minha visão de enxergar. Eu creio que quando Deus olha uma situação dessa, Ele sabe como aqui terminaria dos dois jeitos. Ele sabe como é que terminaria bem e como é que não terminaria bem. Ele consegue, pela sua onisciência. A gente não. Não consigo nem imaginar isso. Nossa, a gente é muito limitado, até para estar falando e pensando dessa forma. Mas a gente subentende que Deus, ele sabe. Olha, eu te dei o livre-arbítrio. É igual a situação de Adão e Eva. Volta lá no paraíso. Deus, ele sabia, se Eva não comesse a maçã, perdão, o fruto, né? Proibido, Deus, ele sabia o que aconteceria. Mas também consegue, né, imaginar como foi a escolha dela de comer do fruto. Então, nas duas vertentes, tanto do bem como do mal, Deus sabia. E sabia também o que aconteceria com Israel. Se Israel não fosse dividido, Deus já sabia o que aconteceria. E se Israel, como aconteceu, foi dividido, Deus também saberia. É a mesma coisa, irmãos, na nossa vida. Isso se resume na nossa vida em permissão e vontade absoluta de Deus. O propósito do Senhor sempre será alcançado, mas será bem mais difícil se a gente fizer do nosso jeito. Com certeza. A gente entrando na vontade de Deus é diferente de entrarmos na permissão de Deus. Exatamente. Irmãos, isso é uma diferença. A permissão, ela tem consequências.
A vontade de Deus? Vontade é descanso. É claro, você vai sofrer com ele ali, ó, você sente. Irmã, já pensou em Deus? Não sei se vocês já conseguiram entender, vocês estarem todos já tivemos uma situação que entramos na permissão de Deus. Né? Queria muito, né, ter a oportunidade de voltar ao passado e entrar, continuar na vontade de Deus. Eu estava numa luta espiritual tão grande há anos atrás que eu pedi a Deus em oração: Senhor, aonde eu errei? Senhor, aonde eu saí da sua vontade? Aonde, Senhor? Aonde? Mas foi oração de tempo, de anos. Irmãos, quando Deus mostra pra gente, a gente não sofre pela culpa, porque nós já fomos perdoados. Não é culpa. O sofrimento da consequência é um peso na alma. Oh, Jesus. Sabe por quê? A alma é o que tem os nossos sentimentos. O espírito vai para Deus quando morremos. Mas a nossa alma é o que a gente guarda, esse sentimento que a gente tem hoje. Tudo, né, é na alma. Então, quando você tem um peso de uma consequência diferente de um peso de uma culpa, de um pecado perdoado, aquele erro que você cometeu já foi perdoado. O diabo às vezes tenta te lançar, mas ó, morreu na cruz por mim, o sangue já me lavou, não me culpa. Vai de reto, saia. Mas a dor do peso da consequência, essa vai ficar conosco até Jesus voltar. Isso também porque é uma dor de não ter ouvido a voz do Pai. Agora, essa dor nos leva a seguintes não consequências. Ou seja, a gente já passou o emprego, Senhor, você já fez sua vontade, o Senhor sabe o que eu quero. A gente aprende a Mas fazer eu tudo, né? quero fazer essa vontade. O Senhor sabe o que eu quero, mas eu quero a sua. Me livra dessa minha vontade, porque é em consequência certa. Então a gente precisa pedir isso em oração, porque a gente não tem capacidade nenhuma. É só no joelho. Viver a consequência é uma reprogramação de vida. Você tem que se reprogramar para você viver novamente. É como a irmã falou, vai chegar um momento que você vai se ver novamente nessa mesma situação. Aí é como se Deus falasse para você: e aí? É isso. Você tem que ter ousadia de dizer, não, Vai de novo? Me deu sim, não me. Agora, irmão, por que Deus não exterminou esse povo como ruim, como idólatra e tal? Porque Deus sabia que dentro desse povo ruim que ia nascer o seu filho. Com certeza. Irmãos, é uma profecia lá de Gênesis 3, versículo 2, se eu não me engano. Pode confirmar. Que da semente da mulher ia ser o quê? Ia nascer quem? Que pisaria na cabeça da serpente. Então, existia uma profecia lá no início. Vocês estão aguardando para ser um rei, mas vai vir que esse, espiritualmente falando, é um reino espiritual que vai vir para pisar na cabeça. Acho interessante, que é bem importante você pensar, desculpa, combinar. Eu sempre falo isso, gente, quer entender o fim, começa pelo início. Observa o início, observa o Gênesis, né? Observa a situação da criação, da queda e de Deus agindo. Porque se a gente olhar para a figura humana, a gente não consegue servir a Deus. Porque o que você vê é só miséria, machucando. E o que você falou sobre a questão espiritual, né, do resultado, a gente vê isso com o povo de Israel também. Quando o povo se arrepende, clama a Deus, coração de Deus, tá, vamos recomeçar. Porque é o que ele faz com a gente, vamos recomeçar. Ele faz conosco, né, dar sua misericórdia senão cada manhã. Por isso que nós somos consumidos. Então, essa é a confirmação. Ontem fiz tudo errado, hoje, peraí, você já aprendeu com ele, vamos recomeçar agora, vamos falar melhor, diferente. Creio que eu estou contigo, vou te ajudar. Então, esse renovo é para nos dar paz, porque senão a gente nos toca. Não tem como, irmãos, a gente não tem como ficar um cristão que quer alcançar o reino de Deus, não tem como ficar perdão, pequei. Perdão, pequei. Perdão, pequei. Nessa assinatura, perdão, pequei, perdão, pequei. Vai chegar um momento que aquilo vai te tirar a salvação. Senhor, mas teve um momento que eu orei no teu nome, pessoas foram curadas. Teve um momento que eu botei a mão e pessoas foram libertas. E qual é um dos versículos mais tristes para mim? É esse. Apartai-vos de mim, maldito.
pequei. Não quis novamente um recomeço para ter uma nova chance de andar no caminho, andar pelo mesmo caminho, mas com um olhar diferente. Passar por aquele trajeto errado, mas não se encostar nele. Não para. Diga ao povo que mais. Não para. Louve-a e deixa que eu peleje os seus bens. O povo teve que voltar, né? Mesmo depois teve que voltar. Vamos entender uma coisa aí, dentro desse debate. Deus agiu conforme ele previu lá em Deuteronômio. O povo ainda ia entrar na terra. Sim. Olha, vocês vão entrar na terra. Mas se vocês não entrar, não seguirem fez as bênçãos e as maldições. No campo das maldições, Deus disse, ó, se vocês não andarem, vai acontecer isso. Se vocês permanecerem, vai acontecer isso. Se vocês insistirem, e se, aí quando chegou na última gradação, se chegar nesse ponto, eu os levarei cativo para outra nação. E se vocês ultrapassarem esse outro ponto, eu os expulsarei da terra. O reino do norte, que é o que a gente está estudando, a gente vai ver depois, Deus expulsou as tribos da região norte. Desapareceram. Oficialmente desapareceu. Outros povos vieram aquela mistura, aí a gente vai estudar o fogo samaritano, aquele negócio, aí já é outra história. Mas foi a punição maior, o juízo maior do Senhor sobre quem permanecesse de forma muito profunda na desobediência. E o do sul, que a gente vai estudar depois, foi levado cativo para a Babilônia, que a gente vai estudar também. É o que a gente fala. O juízo de Deus veio. Né? Aquela promessa de Davi. Então ele não é que ele gostava mais de um ou do outro. Não. Deus, ele prometeu que ele iria cuidar antes. Ele foi até o final. Que começou, que Deus começou, ele terminou. Mas de forma e de acordo com as consequências. E eu estava vendo, irmão, vendo esse estudo desse reino do norte, o amor que Deus tem tanto pela humanidade, pelo povo dele, que somos todos nós brasileiros, que foram 200 anos do amor. Você já pensou que amor é esse que espera 200 anos e a gente não quer esperar uma bênção de uma pessoa que a gente ama, porque a gente acha que está doendo. O Senhor passou esses últimos dias. Então foram 200 anos de muito amor, mandando aqueles profetas. E eu estava lendo que as profecias que os profetas levavam, a palavra de Deus naquela época, está tudo acontecendo agora. Então, quer dizer, nós não podemos perder tempo, viu, irmãos? Não. Falar tempo e fora de tempo, porque nós não podemos levar essa coisa. Não importa que circunstância você esteja vivendo, mas tem que exalar o amor de Deus. Mesmo que tem que ser de Deus, porque às vezes a gente não tem. Não é? A gente não tem, a gente não consegue amar aquela pessoa. A gente tem essa história aqui como base do nosso conhecimento, mas a gente tem que transportar tudo isso para espiritualmente falar nos dias de hoje. Ou colocar em hoje. Nós estamos pegando a história para sabermos o que aconteceu, é algo histórico, é algo que o mundo sabe, é algo que os teólogos dão aula, que o pastor prega, mas a gente tem que trazer tudo isso para um lado espiritual. Acorda, menina, para de errar, vai orar mais, para de murmurar, para de ser desobediente, para de ser ansiosa, espera no Senhor, confia no Senhor, louve a Deus. Fala do que ele já fez na sua vida. Não é? Lembra de onde lembra de onde eu te tirei. Olha o memorial que a gente está falando. Olha como é que seria a sua vida. Será que você poderia estar viva se eu não tivesse te resgatado? Será que você poderia estar hoje aqui sentado, louvando a Deus, se não tivesse te dado aquele escape que nem você sabe que você teve? Glória a Deus. Olha, a gente não sabe. Entendeu? Então, assim, é aquilo que a gente falou. Eles aqui conseguiam ver o inimigo chegar. A gente não tem como saber. Porque muitas vezes a gente vem para uma escola, uma sala dessa, vê uma pregação dessa, porque ele dá uma aula, e a gente só faz balançar a cabeça, e a gente não traz para a nossa realidade.
não vai viver isso. Porque a gente não vai ter uma guerra de espada, não, mas a nossa guerra é espiritual. E nós precisamos abrir, como a palavra diz, essa boca santa. Não é contar as grandezas materiais, porque esse mundo está cheio de grandezas materiais. O povo do mundo está aí, se exaltando, aí a gente vai para a rede social, né? A gente só vê grandeza, só vê riqueza, ouro. A grandeza que eu falo é a paz que nós temos, embora estejamos cada um com sua história triste. Com certeza. Irmãos, voltando aqui, tem uma parte da lição que fala assim, falando sobre um filho de Agar, Casias. Deus não tolera a idolatria. O idólatra provoca a ira de Deus. E é bom lembrar que a idolatria não é apenas uma alusão às imagens. Muitos adoram os diplomas, outros a profissão, outros jogadores e tipos de futebol. Cuidado para não cair no engano de achar que idolatria está relacionada apenas com outros deuses, imagens de escultura. Isso nós já sabemos, né? Essa idolatria do mundo a gente não. Certa ocasião, Acasias caiu da sacada. Caiu. Não conseguiu mais levantar da cama. Aí qual é o enredo da história? Olha, vou chamar os outros deuses, que os outros deuses vão me tirar dessa cama. Aí o que acontece? Mas como assim? Deus lá do céu. Será que não tem Deus em Israel? Será que o Todo-Poderoso eu sou, né? Não pode fazer isso por ele? Ou seja, ele é afastado de Deus, afastado da presença de Deus, servindo a outros deuses, era idólatra igual os pais. Em primeira instância, ele não pediu nada a Deus, ele pediu aos deuses dele. E qual foi o ultimato de Deus? Dessa cama que não desce mais. Irmãos, ele quando ouviu isso pela primeiro momento, ele achou que era banalidade. Mas o tempo passou e ele não desceu da cama mais. Porque o Deus dele não tirou ele de cima da cama. Porque o eu sou falou que daquela cama ele não desceu. Então são certas situações que aqui vem ele falando, ó, ele foi comunicado que não se levantaria e que ele morreria onde? Naquela cama. Quer ver? Ó, vamos lá. É 2 Reis 1, versículo 4, ó. Alguém leu 4, depois alguém leu 6. O 4 primeiro. E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E eles lhes disseram: um homem nos saiu ao encontro e lhes disse: ide, voltai para o rei que os mandou e dizer-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, portanto, da cama a que subiste não descerá, mas sem falta morrerá. Ou seja, teve um momento que, é o que a gente não vai entrar por causa do tempo, ele perguntou: como é esse profeta que falou que eu não vou descer da cama? Aí deu as características de quem? Elias. E a fama de Elias, o que aconteceu com os pais dele, aí que deve ter acendido a raiva nele. Né? Agora eu pego ele. Só que quando ele mandava, o que acontecia? Fogo do céu descia. Mandava mais soldados, fogo do céu descia. Mandava, fogo do céu descia. Aí teve um na humildade que falou o quê? Só faltou dizer, por favor, a Bíblia não está dizendo assim. Mas por favor, tenha misericórdia da minha vida. A minha vida é preciosa. Aí ele, não, tudo bem. Eu vou. Né? Ou seja, não adiantou. Ele morreu na cama. Por quê? Ele era idólatra. Em momento algum teve a humildade de se botar para Deus, porque a gente viu um outro rei que estava condenado à morte, se prostrou diante de Deus, chorou e Deus prorrogou o tempo de vida. Duas histórias diferentes por causa das atitudes. Um se arrependeu, se voltou para Deus.
com os pais, o ódio dele, que a primeira pergunta dele foi: como é esse profeta? Porque no fundo, pelas palavras, ele já sabia. Ele só queria confirmar quem era esse homem. Aí deu Jeremias, aí a raiva se segurou. Ou seja, ele não teve filho para deixar. Ele não teve tempo para deixar. Ele não teve tempo para poder gerar filhos, para poder ficar no lugar dele. Ou seja, acabou ali aquela família, aquela idolatria, né? Foi exterminada aquela geração. Não teve descendentes mais. Porque fizeram o que era mal aos olhos de Deus, né? Aí diz aqui, o poder que muitas vezes achamos que temos, não é nada, em comparação ao que esse rei fez. Não podemos confiar no nosso exército e nem nas nossas forças. Tem um salmo, um versículo muito lindo que nós vamos abrir, que vai de encontro com o que a revista fala. Salmo 20, versículo 7. Olha que coisa linda, maravilhosa. E a gente tem que abrir os olhos e lembrar e falar desse salmo todos os dias. Porque os reinos de Israel só confiaram em carros e cavalos. O que diz aí? Pode ler? Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Muitos confiam em outras traduções, tá? Muitos confiam em carros e cavalos. Mas nós confiamos no poder de Deus. Ou seja, esse rei aqui não confiou. Ele confiou no seu poder, nos seus cavaleiros, nos seus cavalos, mandou e não teve êxito. Mas o profeta estava crendo em quê? No cavalo, no cavaleiro? Em momento algum. Ele confiava no poder de Deus. Posicionamento espiritual. Muitos confiam hoje no seu dinheiro, na sua posição social, Na sua mansão, na conta de trabalho. E se Deus quiser, ó irmãos, eu vou falar a vida inteira, tudo da gente emprestado. Não tem nada nosso. Nossa casa, nossa empresa, nosso dinheiro, nossa conta, nossa roupa, nosso sapato, tudo da gente é emprestado. A água que a gente bebe, a comida que a gente compra, se Deus quiser, de hoje para amanhã, estou dando exagero, uma vendidinha. É só eu quiser. Porque não tem nada nosso. É igual a pregação de ontem, nós fomos comparados com um povo descartável. Para o mundo, né? Para Deus, nós somos Nós somos a joia mais preciosa. Agora, aí ele falando que a água que tem no copo, olha o valor que tem. Então, assim, são as nossas vidas. Mas o mandamento, ele move aqui, o pessoal é uma arrogância, quanto mais tem dinheiro, quer pisar e se Mas assim, eu trabalho com pessoas que estão aí passando por essa situação. De tratar pessoas que não têm e são arrogantes. Isso não quer dizer que é porque é o dinheiro, não. É a arrogância da pessoa. É por isso que não tem. Porque tem gente que não tem financeiramente falando, não tem condição. E são extremamente arrogantes. Passam por cima, tratam mal os funcionários. Uma coisa assim absurda. Um funcionário vai pegar a pedra. Aí fala: Júlio, pelo amor de Deus. Tá me chamando de Júlio, pelo amor de Deus, o que acontece? A fulana estava se bizarrando para atender calma. Tem que ter paciência. Porque não é por causa de dinheiro. Ah, o rico, não. Eu como trabalho com o público, não é bem assim. Tem muita gente que não tem condição financeira, infelizmente. Tem muita arrogância, idolatra um recurso pouco. Eu conheço a história mesmo de uma mulher que vivia muito engano mesmo, mas dentro de um negócio desse tamanho assim, eu encontrei ela na porta de casa, tinha quase 20 mil reais guardados, e vivia mendigando, ou seja, ela também idolatrava aquilo que ele usava. Então a gente tem que ter realmente um pouco mais de discernimento, porque parece que o rico está condenado. Mas eu, pelo menos o que eu me referi aqui foi o seguinte, que quando a pessoa adquire muitas bênçãos, estou falando as materiais, o que é que a palavra recomenda? Que você olha para o lado, olha para o lado, foi isso que eu me referi. Porque, inclusive, no próximo estudo, a gente vai falar sobre essa questão. Até que fala sobre essas vacas de Baçã, uma hora disse que eram vacas belíssimas, cada dia elas ficavam mais bonitas. Em contrapartida, o povo estava, uma grande maioria do povo estava na miséria. Como exemplo, a gente vê, ganância, falando sobre ganância, eu mereço, Deus me abençoou, então agora eu
tal, ela vai ser toda de ouro. Não é assim, entendeu? Aí o que acontece? Ele falando sobre essas vagas do vacina, hoje a gente está vendo. Você viu essa semana, olha o escândalo. Ó, gente, eu senti na minha pele. O presidente do INSS, imagina o salário daquele homem. Quer dizer, ele não estava mais satisfeito, ele deve ter, até casa em Miami ele deve ter, mas ele queria mais. Então foi que ele se juntou com um grupo, roubando dos velhinhos. É isso aí que os profetas vieram dizer naquela época, que está acontecendo abertamente hoje, que a gente só vai balançar a cabeça. Nós seres humanos, a gente não é nada, a gente é só querer tirar o do outro, como você falou. E a amiga minha na Itália querendo resolver essa coisa, desse dinheiro. E agora veio o escândalo. Ela falou, eu não estou entendendo, eu estou tirando do meu salário do meu INSS. A gente tentando resolver com o governador de nós. Isso que não é obligativo já para ver, viu? E a gente não é nada, a gente é ganância, a gente morre no pó. Como ela disse, tem que para você deixar no meio do filho, porque a gente não vai levar nada. Voltando aqui, meus irmãos, só para a gente terminar aqui. Não. Tem um tópico da lição que fala assim, despedida e recomeço. Está lá nos capítulos 2 a 5 de 2 Reis. Que despedida e recomeço é esse? Nós vamos falar aqui rapidamente sobre o quê? Elias, Eliseu, que nós já sabemos. Aí foi um discipulado, não é? Onde Elias, durante algum tempo, ensinou a quem? A Eliseu. Como ele deveria ser, com os atos do próprio Elias, não é? Um profeta de Deus. Né? Então está assim, estava chegando ao final do ministério do profeta Elias, ele ascenderia ao céu, levado pelo Senhor. Guardem isso, irmãos, não foi numa carruagem de fogo. Tem até Coríntios que fala que ele foi levado numa carruagem de fogo. A carruagem de fogo chegou para os dois juntinhos aqui, a carruagem chegou para separar um do outro. Ele foi levado pelo redemoinho. E que tem até Coríntios que fala isso. Mas quando a gente vai na Bíblia, a gente tem que sempre enfatizar o correto. Né? O correto é um redemoinho. A carruagem do céu veio para poder dar aquele impacto, né? Esse poder celestial. Né? Imagina, gente, a gente abrir os nossos olhos, né? E ver aquela situação sobrenatural descendo e não te queimando, né? Você parou no impacto que quando Eliseu balançou a cabeça e viu, Elias já estava sendo levado naquele redemoinho. Então, irmãos, nós precisamos investir em novos discípulos, novos profetas. Não é só a igreja. Nós, se você tem uma amizade cristã, ambos precisam estar discipulando o outro, ajudando o outro. Não é que Josi fala melhor do que eu ou eu. Não, eu preciso da ajuda dela e ela precisa da minha ajuda. Amém. Eu preciso da ajuda dela e ela precisa da minha ajuda. É esse discipulado, é essa troca, entendeu, de informação. Se eu me chamo Márcia por alguma coisa dela, porque eu sei que ela é uma serva de Deus, ela vai me dizer algo, não dela, mas da parte de Deus. Né? O que Jesus faria, o que Jesus falaria em nosso lugar. Então, o discipulado aqui, só que a gente tem uma característica de Eliseu que nós temos que ter. A gente precisa ter humildade para aprender. E ele foi humilde para aprender. Mesmo ele tendo uma personalidade diferente de Elias. Né? Então, quando a gente chega naquela parte que Eliseu foi como diz o jovem, né? Não sei nem se está usando mais esse termo, zoado por ser careca, né? E ele fala o quê? Né? Amaldiçoou eles em nome de Deus e as úlceras destroçaram ele. Tem gente que pega isso e fala, oh Deus, que mata os jovens, que não sei o que. Irmãos, espera aí, vamos só dar um parênteses aqui. Calma aí, a gente está falando desse Deus carrasco. O início de Eliseu, ele não é que ele ficou no lugar de Elias, ele recebeu a porção dobrada. Ou
precisava se manifestar naquele tempo através de certas situações para que as pessoas observassem, ó, a palavra daquele homem tem poder. Tinha que ter respeito. Não era só ele botar a capa e abrir, você passar com o pé enxuto. Não era só ele deitar e ressuscitar. Não. Ele precisava ser respeitado. Uma das primeiras ocasiões foram aqueles jovens, né? Ficarem caçoando dele e ele amaldiçoou. E com isso os jovens morreram. Então, ele tinha uma personalidade um pouco diferente da de Elias. Mas ele era um profeta de fogo, da mesma forma que Elias foi. Então, aqui, esse discipulado, a gente encontra onde? Os expedientes da igreja. Como diz a própria Epístola, uma das características desse método é treinar o quê? Novos líderes para cuidar de pessoas. Não é? Devemos ser líderes como Elias e discípulos como Eliseu. Elias era um exemplo de vida e Eliseu queria imitá-lo. Como é bom ter um líder que nos inspira. Amém? Certo? Então, esse é uma das coisas que nós precisamos estar atuando na nossa vida e nos nossos PGs. Né? No próximo tópico, para terminarmos, e agora? Quem poderá nos defender? Não é o Chapolin. Mas isso aqui foi engraçado. E agora, quem poderá nos defender? Lá em 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 8 ao 15, você vai ver aquele período de guerra que existia o quê? Um campo invisível que não enxergava. Eliseu falou o quê? Ó, Eliseu, ele na hora pediu a Deus, a cidade estava ia ser atacada. E Eliseu ficou naquela situação e seu companheiro não estava entendendo como é que seria o mover de Deus. Aí o que Eliseu falou? Ó, você vai abrir os seus olhos espirituais, Deus vai abrir seus olhos espirituais agora. E você vai ver o que está ao nosso redor. Gente, isso aqui é para glorificar. É uma passagem maravilhosa. Quando ele abre os olhos, o que ele vê? Um exército, carro de fogo, cavalo de fogo, homem de fogo ao redor dele. Aí você fala o quê? Você consegue entender que a nossa luta é totalmente espiritual? Você está achando que esses que estão aqui vão destruir a gente? Olha ao redor deles o que tem. Cada vez que ela precisar da rua, eu digo, olha, minha filha, o exército está aí. Você aquele versículo, né, que ele fala, os que estão com que estavam. Então, aquela visão que ele teve, né? Essa visão que ele teve, a visão que eles viram, aquela coisa linda que eles viram, fez eles confiarem nisso. Mas bem-aventurados que não podem ver, né? A gente não vê. A gente não vê esses carros, esses cavaleiros de fogo ao nosso redor, mas a gente crê que está na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos filhos. É isso que nós temos que crer, assim como Eliseu viu. Nós não vimos, mas nós cremos. E eles foram o quê? Até o final e conseguiram. Então, como é aqui? Jeroboão, Joás de Judá, né? Então, o que acontece? Jeroboão, ele casa com quem? Com Atalaia, que era filha de quem? De Acabe. Mais um problema que acontece. Nada mudou no reinado dele em relação ao reino do norte. O Senhor só teve o quê? Misericórdia por causa do amor.
o trono da nossa vida vazio. E nem ocupar o trono da nossa vida por um filho, por um marido, por um dinheiro. O trono da nossa vida tem que ser ocupado pelo dono da nossa vida. Então, o Senhor é nosso único Deus, não há outro. Está lá em Deuteronômio 6, 4. Então, a conclusão que nós temos é isso. Descrever os erros cometidos pelos reis, tomar a atitude de viver em obediência com temor, servindo e adorando a Deus, tomar a atitude de não permitir que práticas ao seu redor o influenciam a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. É isso que nós temos que tirar dessa lição, não é? A divisão foi por causa de um erro, desobediência, falta de temor. E não fazermos da nossa vida essa linha do tempo que aconteceu com os dois reinados. E que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse momento que passamos falando do seu poder, da sua glória, Senhor. Nos abençoe. Nós não podemos enxergar, mas nós cremos, Senhor, que nós somos guardados, Senhor, por grandes cavaleiros e carros de fogo, Senhor. A nossa vida, a nossa empresa, a nossa família, o nosso lar seja guardado, Senhor, e nos ajude a ter temor, a ter obediência a Ti, Senhor, porque nós não queremos praticar o que esses reinados fizeram no passado. Nós queremos que o nosso coração seja um reino onde o Senhor habita